Jesus, o bom pastor. João 10. Jesus é o bom pastor que veio para que todas as pessoas tenham vida em abundância. O tempo passou, mas a palavra de Jesus é atual e nos mostra como Jesus era mestre em tudo que falava. Ele usava as coisas do cotidiano para explicar de um jeito prático, dando exemplo das coisas que aconteciam ou tinham em sua época. Um exemplo disso é a passagem de João 10, que fala sobre o pastor de ovelhas. Nesta época, ser pastor de ovelhas era uma profissão muito atual. Todos conheciam como era a vida de um bom pastor de ovelhas. Jesus traz 3 explicações ou comparações ligadas entre si, sempre usando os exemplos físicos, como animais, pessoas, objetos, ou até mesmo bons e maus exemplos das pessoas. Na passagem de João 10, Jesus fala dando exemplo do bom pastor e dos assaltantes. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor. A primeira comparação, Jesus é o pastor das ovelhas, está lá em João 10, 12. Quem não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, naquele tempo os pastores cuidavam do rebanho durante o dia e também, quando chegava a noite, levava as ovelhas para um grande redil, um curral comunitário, bem protegido dos ladrões e lobos. Todos os pastores de uma mesma região levavam para lá o seu rebanho. Um porteiro tomava conta de tudo durante a noite. No dia seguinte, de manhã cedo, cada pastor chegava, batia a palma na porteira e a porteira abria. O pastor entrava e chamava suas ovelhas pelo nome. Ele dizia Itamara, Fernanda, Fabiana, José, Joaquim, Maria, Emília. E assim cada ovelha, ouvindo a voz do seu pastor, reconhecendo a sua voz, se levantava e seguia esse pastor. Olha que coisa mais linda! As ovelhas dos outros pastores ouviam a voz, mas elas não se mexiam, continuavam nos seus lugares, pois essa voz era estranha para elas. Elas só se levantavam quando seu pastor chegava e chamava ela pelo nome. Ela reconhecia sua voz e aí ela também se levantava e seguia o seu pastor. Mas, de vez em quando, aparecia o perigo de assalto. Ladrões entravam por um atalho ou derrubavam a cerca do redil, feita de pedras amontoadas, para roubar as ovelhas. Lobos e ladrões não entravam pelas porteiras, pois lá havia o guarda que guardava essa porta. Ou seja, o pastor entrava pela porta, sabia o nome de todas as suas ovelhas, chamava cada uma pelo nome. A ovelha reconhecia a voz do pastor e vinha até ele para seguirem juntos. Mas existia o ladrão de ovelhas, o lobo devorador, que pulava, saltava a cerca para roubar as ovelhas. A segunda comparação que Jesus fez, Jesus é a porta. Os ouvintes, os fariseus dessa parábola que Jesus contava, não entenderam o que significava entrar pela porteira. Jesus então explicou: em verdade vos digo, eu sou a porta. Está lá em João 10, 7. Jesus era e é a porta das ovelhas. Ele diz que vieram alguns antes dele, mas todos eram ladrões e assaltantes. De quem Jesus estava falando nessa frase tão dura? Provavelmente se referia a líderes religiosos que arrastavam o povo atrás de si, mas que não respondiam às esperanças, não traziam esperança, fé para o povo. Estes não estavam interessados no bem do povo, mas sim no próprio bolso e nos próprios interesses. Enganavam o povo e o deixavam na pior.
Ainda hoje, existem líderes religiosos que pecam por não ensinar a palavra de Deus como Jesus ensinava. E também existem muitas ovelhas que deixam de aprender com preguiça de estudar a palavra que liberta. Entrar pela porta é o mesmo que agir como Jesus agia. O critério básico para discernir quem é o pastor e quem é o assaltante é a defesa da vida das ovelhas. Ou seja, quando a ovelha, nós não conhecemos nosso pastor Jesus e passamos a ouvir palavras que não foram deixadas por ele, podemos ser devorados pelo lobo, inimigo de nossas almas. Ou seguir a voz do ladrão, inimigo de nossas almas, também poderemos nos perder. Mas aquele que segue, busca em conhecer a Jesus, esse reconhece sua voz, a voz do bom pastor, os ensinamentos do bom pastor, e entra sempre pela porta. Pergunta: quem é a porta? Resposta: Jesus. Quem é o pastor? Resposta: Jesus. Terceira comparação que Jesus fez: Jesus é a porta e o pastor das ovelhas. Na época de Jesus, todos conheciam o pastor das ovelhas e como eles viviam e trabalhavam. Jesus, porém, não é um pastor qualquer, mas sim o bom pastor. A imagem do bom pastor vem do Antigo Testamento. O pastor que pastoreava o rebanho o dia inteiro no campo, cuidava dela, alimentava ela, levava ela para o retiro à noite. Jesus representa e é o bom pastor que cuida do seu rebanho, que somos nós, suas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Há 2 pontos em que Jesus insiste: na defesa da vida das ovelhas, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e no mútuo reconhecimento entre pastor e ovelha. O pastor reconhece a sua ovelha e suas ovelhas reconhecem o seu pastor. Jesus diz que o povo, nele, há percepção para saber quem é o bom pastor. Era isso que os fariseus não aceitavam. Eles desprezavam as ovelhas e as chamavam de povo maldito e ignorante. Está lá em João 7,49 e 9,34. Os fariseus chamavam as ovelhas que seguiam a Jesus de ignorantes, que não conheciam a lei e por isso não era salvo e era um povo amaldiçoado. Eles diziam que o povo tinha nascido todo inteiramente pecador. Ou seja, eles eram os santos. O restante, principalmente os que seguiam a Jesus, eram pecadores e ignorantes. Aí vem Jesus e se apresenta como a porta e o bom pastor desse povo, que era chamado de ignorantes e pecadores. Eles pensavam ter o olhar certo para discernir as coisas de Deus, quando na verdade eles estavam olhando por algo lá atrás, porque Jesus já tinha nascido. Estávamos no Novo Testamento com a morte, salvação, ressurreição de Jesus. Na realidade, eles não enxergavam, não podiam ver, eram cegos. Observação: fariseus eram um tipo de judeus que participava de um grupo religioso, eram muito religiosos, mas só seguiam a Torá, não conseguiam enxergar lá na frente onde Jesus tinha nascido, que tinha vindo para dar a vida e a vida com abundância pelas suas ovelhas. Jesus chamava pessoas que ensinavam e praticavam o que não ensinavam. Aquilo que ela ensinava e não praticava de hipócritas. E esse povo era dessa maneira. Eles ensinavam, mas não praticavam. O discurso sobre o bom pastor ensina 2 regras. Como curar esse tipo bastante frequente de cegueira, como prestar muita atenção nas reações das ovelhas, pois elas reconhecem a voz do bom pastor. E prestar muita atenção na atitude de quem se diz ser pastor, a fim de ver se o seu interesse é a vida das ovelhas e se é capaz de conduzir para o retiro, para que elas sejam guardadas com ensinamentos, para que o lobo não venha no seu derredor, em qualquer momento, tentando devorá-la.
O bom pastor, ele dá a vida pela ovelha, ele guarda a ovelha, ele ensina a ovelha, ele está presente sempre com essa ovelha. Mas aquele que guarda seus mandamentos, a ovelhinha que guarda os seus mandamentos, é porque ama o seu pastor e será guardado pelo Pai que está no céu. Está lá em João 14, 21. E não podemos esquecer, Jesus é tudo. É a porta, é o pastor e é o Cordeiro de Deus. E é o nosso bom pastor que deu a vida por nós, que somos as suas ovelhas. Deus abençoe você no seu entendimento. Fique na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.